Bom, boa tarde a todo mundo. Então, qual é o nosso objeto de estudo, né? Do que consiste o que se chama de o universo termodinâmico. Então, o universo termodinâmico é bastante intuitivo, né? Vocês fazem isso com todos os problemas, não só na termodinâmica, né? Vocês sempre delimitam qual é o universo daquele problema específico. No caso da termodinâmica é assim também, né? Então, o universo termodinâmico é simplesmente o universo do problema. É tudo que é relevante que interessa para aquele problema. Aqui, normalmente a gente desmembra, né, o universo termodinâmico em dois pedaços, né? O sistema em si, né, o nosso gás, o nosso líquido, né, o pedaço de gelo, o que quer que seja, e com quem esse sistema principal ele interage. Então, todas as interações são com o que a gente chama de vizinhança. Então, isso aqui é só um esquema genérico. Então, obviamente tem que existir algo que permita, né, para que esses conceitos façam sentido, né, para que eu possa distinguir o que é sistema e o que é vizinhança, eu devo ter uma interface bem clara, bem delimitada entre os dois. É isso que permite essa distinção. A essa interface a gente chama de parede. E essas paredes, elas são responsáveis não só por manter as restrições que a gente costuma chamar em física de vínculos. Tá? Então, as paredes são responsáveis por manter as restrições. Né? Então, se eu tiver uma parede que é absolutamente impermeável a todos os tipos de moléculas, essa parede garante que o número total de moléculas dentro do meu sistema permanece o mesmo, é constante. Tá? Então, é a escolha adequada do tipo de parede, do tipo de interface, que vai permitir manter os vínculos ou desfazer o vínculo. Então, toda vez que a gente quiser tirar o sistema do estado onde ele se encontra, vai ser via uma manipulação de parede. Tá? A gente vai permitir que o sistema interaja com a vizinhança por uma substituição, por uma modificação conveniente da interface, e é essa perturbação que vai tirar o sistema do estado que ele se encontra. Então, além de manter os vínculos, as paredes, elas permitem a manipulação dos parâmetros do problema. Bom, tem duas categorias de parâmetros, né? Aqui eu mencionei os parâmetros extensivos. Tem parâmetros extensivos, ao contrário dos intensivos. Então, como os outros conceitos, a gente vai voltar a eles daqui a algumas aulas, mas aqui a gente já aproveita e introduz o assunto. Então, o parâmetro extensivo é aquele que escala, que cresce, que acompanha o tamanho do sistema. Então, por exemplo, o número de moléculas. O número de moléculas, ou o número de mols, ele é um parâmetro extensivo. Se eu pego dois sistemas idênticos e agora junto formo um único sistema, eu aumentei o número de moléculas. Então, ao dobrar o tamanho do sistema, eu dobrei o número de moléculas. Então, o número de moléculas é um parâmetro extensivo que caracteriza o meu sistema. Mas se esses dois sistemas que eu juntei tivessem exatamente a mesma temperatura, na hora que eu dobrei o meu sistema, que eu coloquei um do lado colado no outro, eles já tinham a mesma temperatura, o sistema completo agora, que tem o dobro do tamanho, vai ter a mesma temperatura. Então, a temperatura não é um parâmetro extensivo. Eu dobrei o meu sistema, mas não dobrei a temperatura. A temperatura permaneceu a mesma. Então, a temperatura entra nessa outra categoria, que é a dos parâmetros intensivos, que são aqueles que não dependem, que não crescem, que não mudam quando a gente modifica o tamanho do sistema. Então, as paredes, elas não vão permitir a manipulação da temperatura. A modificação da temperatura vai ser consequência da modificação
do número de partículas, que é extensivo, da energia do sistema, que é extensivo, tá? Do volume do sistema, que é extensivo. Mas a temperatura, a pressão não são. Então, as paredes, em geral, vão manipular essas quantidades, esses parâmetros extensivos. E existem, obviamente, diversas paredes que vocês conhecem, né? Então, aqui eu tenho, nesse exemplo aqui, né, da garrafa, eu tenho algumas. Então, por exemplo, a parede de vidro, tá? Também a gente idealiza um pouco os problemas e não coloca volume, né, idealmente nos problemas. Claro que uma parede de vidro como essa, ela tem um volume, então seria mais um sistema fazendo parte aqui do problema, e esse vidro ele pode aumentar, pode diminuir a sua temperatura, então em princípio a gente teria que levar ele em conta. Mas, né, nas idealizações, para simplificar, a gente diz, bom, a parede de vidro é tão fina que mesmo que ela absorva alguma energia, a gente despreza isso. Então isso é equivalente a desprezar o volume desse sistema. Então, a Jane está perguntando se ser extensivo tem a ver apenas com o tamanho físico do sistema. Então, quando eu digo tamanho, não significa necessariamente o volume do sistema. Então, normalmente a gente associa com alguma quantidade, como o número de moléculas, mas pode ser o volume também. São tudo quantidades que se modificam, tá? Quando eu modifico o tamanho do sistema. Quando eu digo o tamanho do sistema, eu posso estar em algum contexto falando do volume, em outro contexto eu posso estar falando do número de moléculas. Vai ser o contexto do problema que vai dizer exatamente o que eu estou considerando como extensivo ali. Normalmente é o número de mols ou o número de moléculas, né? O que também não quer dizer que, por exemplo, eu posso dobrar o número de moléculas num sistema e não dobrar o tamanho desse sistema. Então, se eu colocar o dobro de moléculas aqui para dentro da minha garrafa, o volume do sistema vai continuar o mesmo, mas eu modifiquei a densidade, tá? Então, talvez volume nesse contexto não seja a quantidade ideal para caracterizar o parâmetro extensivo, mas talvez a densidade seja melhor. A densidade, ela junta, né, tanto o número de moléculas quanto o volume. Então, quais vão ser os parâmetros adequados para a descrição de cada problema é algo que, né, vai ser decidido no início de cada problema. Mas vamos ver os tipos de paredes que aparecem aqui. Então, a gente tem essa parede que permite a troca de calor entre o líquido que está dentro da garrafa e a atmosfera que está do lado de fora, ou entre o líquido dentro da garrafa e onde ela está apoiada. Esses tipos de paredes são chamadas de diatérmicas, são aquelas que permitem trocas de calor entre o sistema e a sua vizinhança. Aqui eu tenho outro tipo de interface, tá? Na verdade não é nem aqui, na verdade a interface é aqui. Se vocês viram o vídeo, né, do café, então ali também eu menciono a interface onde termina o café e começa o ar. Aqui também, onde termina o líquido e começa o ar. Essa é uma interface que também permite troca de calor, tá? Então ela também é uma interface diatérmica. As paredes, as interfaces, elas podem ter mais de uma característica, né? Posso ter mais de um desses termos aqui que caracterize a parede. Então, essa parede aqui, além de trocar calor, ela também permite que o líquido evapore. Ou se eu estiver num ambiente extremamente saturado, né, pode ser que tenha muita molécula de líquido aqui e acabe entrando. Então,
por essa parede pode tanto entrar quanto sair moléculas do meu líquido. Então, essa parede ela é permeável às moléculas. Agora eu posso botar algum outro tipo de parede. Por exemplo, eu pego a minha máscara, né, e eu coloco em cima ali dessa interface. Bom, a gente sabe que pelas máscaras, né, as máscaras que todo mundo está usando, o que todo mundo deveria usar por causa do coronavírus, elas não impedem a passagem das moléculas de ar, porque as moléculas de ar são muito pequenas comparadas com os poros, com os furos dessa máscara. Então, essa máscara ela é permeável ao ar, mas ela não é permeável ao vírus, né? Então, em relação ao vírus, né, quando eu falo de máscara, né, eu estou falando da máscara ideal. Nenhuma máscara é perfeita. A gente sabe que as PFF2 são as N95, são as melhores, ou estão entre as melhores que a gente pode usar. Elas protegem 97%, 98%, mas não quer dizer que seja através dela que esses 2%, 3% passem, né? Se a máscara não estiver completamente ajustada ao rosto, pode ser que escape pelas frestas, tá? Então eu não sei quantificar, não sei dizer para vocês o quanto esses 2%, 3% é porque ela não é 100% eficiente ou se é por causa das frestas. Mas vamos supor a máscara ideal, que não deixa passar nada do tamanho do coronavírus. Então, essa máscara vai ser impermeável ao coronavírus. Se eu coloco ela aqui em cima, as moléculas do líquido vão continuar entrando e saindo, mas o coronavírus ele não consegue entrar aqui, tá? Então, essa membrana ela é, como um todo, semi-permeável, porque ela deixa algumas coisas passarem e outras não, tá? Ela é impermeável ao coronavírus e ela é permeável ao ar, tá? Ou ao ar e moléculas como vapor d'água, tá? Então, em relação ao número de partículas, eu posso ter também vários tipos de paredes. A outra coisa que eu posso fazer aqui é colocar um pistão, né, e com um cabo aqui que me permita levantar e abaixar. Posso comprimir esse líquido. Comprimir um líquido é algo complicado, eu preciso de pressões muito grandes. Mas se eu tiver aqui, não um líquido, né, mas um gás, eu posso mover essa parede. Então ela é dita uma parede móvel, né, e com isso mudar as propriedades daquele gás. Essas outras 3 paredes aqui, elas são paredes fixas, elas não podem se mover. Tá? Então, esses são alguns exemplos de paredes. Quando o nosso sistema puder trocar partículas com a vizinhança, a gente diz que ele é um sistema aberto. Se o número de partículas, né, eu boto uma rolha, agora não sai mais vapor d'água, não entra mais coronavírus, não acontece nada em relação ao número de partículas nesse sistema, a gente diz que o sistema é fechado. Se além disso, tá, se em cima desse sistema que já não troca partículas, eu colocar uma interface que é isolante, que não deixa o sistema trocar calor, tá, e essa parede a gente chama de parede adiabática, eu agora tenho um sistema isolado. O sistema isolado é aquele sistema para o qual, se existe ou não existe uma vizinhança, é irrelevante, ele não interage com essa vizinhança. Então é como se a gente tivesse restrito o nosso universo do problema. Já que essa parede aqui, ela não permite nenhum tipo de contato, nenhum tipo de interação com a vizinhança, tudo que acontece está aqui dentro. Então o nosso universo termodinâmico se reduziu ao próprio sistema. Tá? Então, um sistema isolado, não, ao contrário, o universo do problema, o universo termodinâmico, por definição, ele é um sistema isolado, não tem mais nada além dele relevante naquele problema. Tá?
Essa notação, essa nomenclatura de isolado, fechado, não é consenso na literatura, né? Então, às vezes vocês vão só encontrar aberto e fechado, e por fechado se entende isolado. Tá? Então, às vezes se faz essa distinção entre fechado e isolado. Então, vai depender do contexto que vocês vão, quando estiverem lendo algum livro, algum material, isso provavelmente vai ser definido. Então, é daquelas coisinhas que tem que prestar atenção para a gente não entender errado do que se trata, o que está sendo falado. Bom, vamos discutir um pouquinho mais em relação aqui ao processo. Bom, desculpa, antes disso. Antes de discutir um pouquinho mais sobre o processo adiabático, agora a gente definiu qual é o nosso objeto de estudo, agora a gente tem que colocar qual é a pergunta que é feita em cima, né, para esse nosso objeto de estudo. Qual é o problema que a termodinâmica se propõe a estudar? Então, a gente comentou aqui que as paredes, elas mantêm os vínculos, né? Então, quando eu digo, o meu sistema tem um certo número de moléculas, ele tem uma certa energia, ele tem um certo volume, tudo isso são maneiras de caracterizar em que estado o sistema está. Então, as paredes, elas mantêm o sistema nesse estado. Então, a pergunta que a gente quer resolver é o seguinte: dado um sistema no seu estado inicial, qualquer que seja, né, não importa como ele chegou naquele estado inicial, ele está num estado de equilíbrio, né? Tudo que a gente está estudando são estados de equilíbrio. O sistema está aqui nesse estado inicial, que é mantido pelas paredes, e eu perturbo esse sistema. Eu troco alguma parede, né? A parede que era fixa, agora eu deixo ela se mover. A parede que era absolutamente impermeável, eu faço um furo e deixo passar moléculas. A parede que era adiabática, eu vou ali, tiro uma camada e deixo passar calor. Qualquer um desses tipos de perturbações vai tirar o sistema do meu estado de equilíbrio. Quando o sistema não está mais em equilíbrio, fica complicado de falar nas suas propriedades termodinâmicas, porque elas podem não estar bem definidas. Tá? Então, ao tirar um sistema do equilíbrio, em princípio eu posso não saber nada do qual é o percurso, qual é o caminho que ele vai fazer até chegar no novo estado de equilíbrio. Tá? Bom, o que a termodinâmica nos permite fazer é justamente determinar qual é o estado final dessa dinâmica. Como ele vai chegar lá não é problema, não é objeto de estudo da termodinâmica. Tá? Então, a evolução temporal das quantidades para a termodinâmica de equilíbrio não é parte do problema. Tá? Para a termodinâmica fora do equilíbrio é relevante e super interessante. Tá? Então, para a termodinâmica clássica de equilíbrio, a gente só pensa nos estados de equilíbrio. Então, o estado de equilíbrio ele vai ter a sua pressão, a sua temperatura, volume, número de moléculas, número de mols. Tá? Todas essas características elas vão estar bem definidas. Então, quando a gente pensa no exemplo lá comentado na aula passada, né, do gás, que o gás ele pode ser caracterizado por 3 variáveis que não são independentes. Se eu souber a relação entre as 3 variáveis, pressão, volume e temperatura, significa conhecer o que se chama de equação de estado do sistema. Então, eu tenho uma equação relacionando essas 3 variáveis, significa que elas não são as 3 independentes. Eu posso escolher uma e isolar nessa equação e escrever em termos das outras. Tá? Então, para um gás, pelo menos, é suficiente conhecer 2 dessas variáveis. Então, aqui eu escolhi pressão e volume, não precisam ser essas.
Um diagrama desses de pressão em relação ao volume é o que se conhece como diagrama de Clapeyron, tá? E um ponto nesse diagrama me dá o estado do sistema. Então, aqui é o estado inicial e no final lá da evolução eu vou ter um certo estado final. Qual é esse estado final? É a pergunta, é a resposta para a pergunta fundamental que a termodinâmica se faz, né? Então, eu primeiro preciso tirar o sistema daqui. Se eu não fizer nada, ele vai continuar para sempre aqui, porque o estado inicial é um estado de equilíbrio. Se não tiver uma modificação nas paredes, se não tiver uma perturbação, ele não sai. No momento que eu fiz a perturbação, ele evolui e termina aqui, tá? Bom, dito isso, vamos agora voltar para o processo adiabático e vamos ver como que pode acontecer. Vamos usar o processo adiabático para ver a representação desses processos que a gente estava discutindo. Então, eu tenho paredes que permitem o início de processos termodinâmicos, que a gente já vai discutir alguns possíveis processos termodinâmicos. Aqui eu tenho um exemplo de processo possível. Então, se vocês consideram esse sistema aqui, onde eu tenho uma parede, que por enquanto é uma parede fixa, e ela separa uma região onde todas as moléculas do meu gás inicialmente estão, tá? De uma segunda região aqui onde não tem nenhuma molécula, eu tenho vácuo. Tá? Esse aqui é um estado de equilíbrio, o volume desse gás está bem determinado, a sua temperatura, a sua pressão, tá? Então eu sei qual é o estado inicial do meu sistema, eu vou lá, meço pressão e volume e coloco um ponto aqui no meu diagrama. Bom, se nada acontecer, o sistema vai ficar em cima desse ponto para sempre. O que eu faço agora? Eu pego a minha parede e faço um furo aqui. Então, aquela parede que era impermeável, agora ela vai deixar passar as moléculas. Se eu esperar muito tempo, né, o que acontece? No início, eu vou ter moléculas passando para cá. Começa a aumentar a pressão do lado direito, começa a aumentar o número de moléculas, mas eu saberia dizer qual é a temperatura e qual é a pressão do meu gás? Não, né? Porque eu não tenho mais agora uma temperatura e uma pressão. A densidade de moléculas nessa região aqui, ela não vai ser uniforme. Ela, no início, ela vai ter mais moléculas desse lado, que é por onde está entrando, e menos moléculas aqui. Com o tempo, né, depois que eu esperar bastante tempo, então isso aqui seria, isso aqui seria tempo muito grande, né? Então espere tempo suficiente. Então, depois de muito tempo, as densidades dos dois lados aqui são homogêneas. As moléculas continuam passando de um lado para o outro, o buraco continua lá. Mas o equilíbrio aqui significa que a quantidade de moléculas que passa da esquerda para a direita é estatisticamente igual ao número daquelas que passam da direita para a esquerda. Isso faz com que os números sejam constantes. No início do processo, obviamente vai passar mais da esquerda para a direita, como não tem nenhuma aqui ainda, né, depois que eu fiz o buraquinho, não vai passar ninguém. À medida que eu começo a encher aqui o lado direito, começa a ter uma certa probabilidade de moléculas da direita passarem para a esquerda. Mas é menor do que da esquerda para a direita, porque as densidades são diferentes. Eu tenho muito mais moléculas desse lado que podem bater ali no buraquinho e passar para o lado de lá. Tá? Enquanto as densidades não forem equivalentes, vai ter um fluxo de moléculas. Esse fluxo só desaparece quando o sistema atinge o equilíbrio. Então, entre o estado inicial e o estado final, que também está bem determinado, então eu posso botar esse pontinho, eu não posso botar mais nada no meio,
porque as quantidades termodinâmicas, né, relevantes aqui, pressão e volume, não estão bem definidas. A minha pressão não é a mesma. Se eu botar um detector de pressão aqui, aqui ou aqui, no início vai dar valores diferentes, porque as densidades não são homogêneas. É só quando a densidade é homogênea que o número de choques de moléculas em qualquer região vai ser o mesmo. Se eu botar o detector aqui, aqui, aqui no meio, né, eu vou ter a mesma leitura. Mas enquanto está crescendo a densidade aqui, não, porque a densidade não é homogênea, as leituras não vão ser homogêneas. Não tem uma única pressão para esse sistema. Vai ter um perfil de pressão e esse perfil, que vai de um valor maior para um valor menor aqui, ele vai evoluir no tempo. Então a dinâmica não vai nos dar informação sobre essa dinâmica, só lá no final. Então aqui no meio, tá? Não é que eu não saiba o que colocar, não tenho o que colocar. Para esse processo que a gente chama de expansão livre, eu só posso representar o estado inicial e o estado final. Por que livre? Porque a passagem de ar aqui ela é desimpedida. Desimpedida significa que existe uma outra maneira de atingir o mesmo estado aqui, que é o seguinte: ao invés de fazer um buraco, eu solto a minha parede aqui e aqui. Tá? Agora ela pode deslizar aqui para a direita. Bom, como aqui vai ter uma diferença de pressão, né? Eu vou ter partículas se chocando com essa parede, não tenho nenhum atrito, ela vai se deslocar para a direita. Ela vai terminar com o gás ocupando todo o volume como aqui. Mas essa expansão não é livre, não é desimpedida, porque as moléculas elas precisam empurrar essa tampa. Tá? Então, esses dois tipos de expansão são possíveis para caracterizar essa que a gente está discutindo. Então a gente chama de livre. Bom, o que eu quero é caracterizar processos aqui termodinâmicos. Processos, ao contrário de estados, né? Então aqui eu tenho estados, eu quero representar aqui um caminho. Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que a gente sabe, que a gente acabou de discutir, é que se eu tirar o meu sistema completamente do equilíbrio, eu perco essa representação. Tá? Eu não tenho mais essas quantidades bem definidas. Então eu não posso fazer desse jeito. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui aos poucos. Então eu posso fazer esse processo aos poucos aqui. Então aqui é o caso onde eu tenho só o estado inicial e o estado final bem definidos. Mas ao invés de fazer uma expansão direta até todo o sistema, eu posso, por exemplo, botar uma parede aqui, né? E aí eu abro e deixo o sistema se expandir até aqui. Então isso significa que eu vou botar um ponto intermediário, depois que eu esperei bastante tempo e agora o gás ocupou toda essa região, eu tenho um estado intermediário. Daí eu faço um furo nessa outra parede e agora deixo o gás ocupar. E aí eu venho aqui para o estado final. Então, ao fazer isso aos poucos, eu coloco estados, pontos intermediários aqui no meu processo. Então, é o que eu tenho aqui. Tá? Então, agora, entre o estado inicial e o estado definitivo final lá, eu estou colocando estados que são estados de equilíbrio intermediários. Eu posso colocar quantos estados intermediários eu quiser. Ou seja, eu começo a fazer o meu processo de maneira mais lenta, aumentando o número de passos intermediários. Se eu fizer um número muito grande de passos intermediários, tá? Um número de passos que diverge, que vai para infinito, eu vou terminar com uma linha de pontos tão densa que ela vai se tornar uma curva contínua. Então, quando a gente representa um processo num diagrama PV, está implícito que esse processo foi feito de uma forma muito lenta, numa sucessão de estados de equilíbrio, tá? que estão muito próximos uns dos outros.
Eu faço para passar de um para outro aqui, eu tenho que fazer uma perturbação pequena, porque daí a pressão, né, quando eu vou aqui do primeiro para o segundo ponto, eu fiz uma modificação pequena, eu fui para uma pressão parecida, para um volume parecido. Se eu fizer uma perturbação muito grande, eu vou pular direto para cá. Então, pequenas perturbações vão me levar para estados de equilíbrio que são vizinhos ao estado onde eu estava. Então, eu vou fazer perturbações que são muito pequenas, para que elas fiquem infinitamente próximas, eu preciso fazer perturbações infinitesimais também. Então significa que esse meu processo ele vai ser tão lento que a gente diz que ele é feito de uma forma quase parada. Então esses processos recebem o nome de processos quase estáticos. Tá? Então isso é uma sucessão muito grande de estados de equilíbrio, de estados onde nada acontece. São muitos passinhos. Então processos quase estáticos. Então toda vez que eu puder representar um processo num diagrama desses, ele vai ser um processo quase estático. Vocês conhecem uma série de processos quase estáticos relevantes, que vão aparecer de novo no que vai vir na sequência. Então, um processo que é feito mantendo constante o volume do sistema, é um processo que eu posso chamar de isovolumétrico, iso é igual, então o mesmo volume, isovolumétrico, ou, que é sinônimo, isocórico. Tá? Se eu mantiver agora a pressão constante, então é um processo isobárico, então ao ir do estado inicial até o estado final, nesse caso aqui eu mantenho sempre o mesmo volume, aqui eu mantenho sempre a mesma pressão. Outro processo possível, que não é uma linha reta, é aquele onde, ao fazer todos esses pequenos passinhos, eu cuido para não mudar a temperatura do sistema. Então, um processo onde a temperatura permanece constante é um processo isotérmico. Como é que eu consigo fazer um processo isotérmico? Eu pego o meu sistema, né, vocês voltam lá para o nosso sistema principal, dentro do universo termodinâmico eu tenho a vizinhança. Se eu escolher uma vizinhança que é muito grande, né, um saquinho de gelo jogado dentro do Guaíba, tá? Então nosso sistema é o saquinho de gelo, nossa vizinhança é o Guaíba. Tá? Bom, esse é um processo aqui que não vai acontecer a temperatura constante, porque inicialmente eles estão a temperaturas diferentes. Mas o que eu sei é que qualquer modificação de temperatura que acontecer nesse exemplo vai ser no saquinho de gelo, porque o Guaíba é tão grande, tão maior do que o saquinho de gelo, que essa energia que o Guaíba vai perder passando para o saquinho de gelo não vai fazer nenhuma diferença na prática. Tá? Isso, ou seja, ele é um sistema grande, ele não é infinito, mas para esse problema ele até pode ser considerado como se fosse infinito. Tá? Então, se eu quiser fazer um processo mantendo a temperatura constante, então eu pego aquela minha garrafa com um pistão, jogo lá no Guaíba. Agora o gás que está ali dentro, depois de alguns minutos, vai ter a mesma temperatura da água do Guaíba. Se eu empurrar o pistão, né, de forma lenta, né, então aqui eu tenho um pistão que eu posso mexer. Esse sistema está em contato aqui com o Guaíba, né, com alguma coisa que tem uma certa temperatura fixa, tá? E eu vou fazer um movimento aqui que é tão lento que as modificações de volume vão ser infinitesimais, e mesmo que eu estou comprimindo ou descomprimindo esse sistema, o sistema ele vai se equilibrar, se reequilibrar com a vizinhança. Então, o próximo estado de equilíbrio, que vai ser tão perto aqui que a gente quase mal percebe, ele vai ter a mesma temperatura, vai ser sempre a temperatura desse sistema que está em contato, o que a gente chama de banho térmico. Para o saquinho de gelo que eu coloco lá no Guaíba, a água do Guaíba funciona como um reservatório, como um banho térmico. Então, banho térmico tem esse significado,
de que é um sistema auxiliar que eu posso usar para fazer um processo do jeito que eu quero. Se eu quero fazer um processo mantendo a temperatura constante, eu preciso colocar o sistema em contato aqui com uma vizinhança que é muito maior, que não vai se alterar com o processo que vai ser feito no meu sistema. Tá? Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer um processo isotérmico. O processo isotérmico, tá, a gente ainda vai discutir, mas vocês já estudaram isso. A dependência entre pressão e volume é uma função do tipo 1 sobre x. Então, isso aqui é uma função do tipo 1 sobre x. Olhando, obviamente, o gráfico, a gente não tem como dizer se é 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, 1 sobre x, sei lá, na π, né? Mas a gente sabe que é consistente. Se eu tivesse uma coisa assim, eu diria, não, isso aqui não é consistente com o processo isotérmico, porque eu não posso aumentar o volume e a pressão também aumentar, né, com a temperatura constante. Então, esse processo aqui não é consistente com o processo isotérmico. Esse aqui é. Tá? Essa forma aqui é. Mesmo não tendo certeza se é exatamente 1 sobre x essa dependência aqui. O processo de expansão livre que a gente viu, tá? Então agora vamos caracterizar, vamos dar mais características desse processo. Então a única coisa que a gente tinha comentado aqui, tá, é que esse aqui não é um processo quase estático, porque a representação dele é essa aqui. Eu não tenho os estados intermediários, e são esses estados intermediários que caracterizam o processo quase estático. Então, a expansão livre não é, tá? Não é um processo quase estático. A gente também normalmente considera, eu não preciso fazer a expansão livre desse jeito, mas quando a gente chama expansão livre, a gente guarda esse nome para esse processo de fazer um furo ou muitos furos, né, botar um meio poroso, tanto faz, para aqueles processos que são feitos de forma adiabática. Ou seja, essa parede aqui, ela não deixa trocar calor com a vizinhança. Tá? Então, quando a gente falar expansão livre, faz parte da definição de expansão livre ser adiabático. Tá? Embora possa não ser explicitado, mas é. Então, no processo adiabático, o que caracteriza o processo adiabático, então a gente já introduz a letra Q, tá? É a inexistência de trocas de calor. Então, o Q, ele não é uma quantidade que caracteriza o estado do meu sistema. Então, se eu pego aqui o estado inicial, eu posso perguntar qual é a pressão, qual é o volume, qual é a temperatura. Mas eu não posso perguntar qual é o calor desse estado, qual é o trabalho desse estado. Calor e trabalho são propriedades que a gente vai discutir, tá, de processos, não quantidades associadas a estados. Tá? Então, um processo adiabático pode ser qualificado pelo calor envolvido nesse processo. Qualquer processo pode ser qualificado pela quantidade de calor trocada nesse processo. Se o processo for adiabático, não tem nenhuma troca de calor, tá? Que então representa a quantidade de calor trocado. Então, nesse caso aqui, calor é zero. A outra propriedade, característica importante aqui, é que esse processo ele é irreversível. Então, quase estático ou não, e reversível ou irreversível não são sinônimos. Na maior parte das situações, as duas coisas vêm juntas. Tá? O processo quase estático acaba sendo reversível, mas não precisa. Então, o processo quase estático é simplesmente um processo que é feito de forma muito lenta. Mas, se eu tiver algum tipo de dissipação de atrito envolvido no meu sistema, eu não tenho como fazer o sistema retornar ao estado inicial, tá? Sem repor essa energia que foi perdida no atrito.
Num processo reversível, a definição de reversível é conseguir fazer o sistema voltar para o seu estado inicial, mas a vizinhança também. Se a vizinhança tem que repor a energia para o sistema por causa do atrito, a vizinhança não vai voltar para o seu estado inicial. Tá? Então, num processo irreversível, todos os processos, né, reais acabam sendo, em algum grau, irreversíveis. Então, processo reversível é uma idealização, mas como toda idealização, ela permite a gente fazer um estudo inicial, aprender um monte sobre o sistema. É como uma superfície sem atrito. A gente consegue estudar um monte, aprender e fazer muita física negligenciando o atrito nas superfícies. É uma idealização? É. Mas, em princípio, eu posso tornar a minha superfície cada vez mais lisa. A superfície ideal é um limite desse processo. Da mesma maneira, a reversibilidade é uma idealização. Eu posso tornar o meu processo cada vez mais próximo do ideal reversível, eliminando perdas de energia, eliminando atritos, etc. Tá? Então, de novo, é um limite idealizado, mas é importante. Então, eu posso fazer um processo quase estático, bem devagarinho, mas se eu tiver atrito nesse processo, o sistema vai perder energia e vai ser irreversível. Então, é possível ser quase estático e irreversível. Tá? Mas se o processo for reversível, ele automaticamente vai ser quase estático. Tá bom? Então, boa parte das situações a gente vai acabar usando essas palavras como sinônimos, mas não sempre. Tá? Mais adiante, ainda nessa área, a gente vai voltar bastante para a questão de reversível e irreversível. Vamos discutir bastante isso. Os processos adiabáticos, né, irreversíveis, não precisam ser necessariamente só a expansão livre. Tá? Então, esse é um processo adiabático irreversível. Eu tenho aqui outros dois exemplos. Tá? Então, quando eu tenho um meteorito, né, um meteoro, quando eu tenho um objeto qualquer entrando na atmosfera, esse aquecimento que ocorre na frente do objeto, e às vezes torna ele visível, né, uma estrela cadente, qualquer outro tipo de meteoro, a maior parte desse aquecimento vem porque o ar que está aqui na frente ele é comprimido muito rapidamente. Não dá tempo, durante essa compressão do ar que está aqui na frente, não dá tempo desse ar trocar calor com a vizinhança. Então, nesse sentido, esse processo, que obviamente não é quase estático, ele vai ser adiabático. Deixa eu ver a pergunta da Ana aqui. Então, se o sistema perde calor para a vizinhança e ela devolve para ele voltar ao estado inicial, é reversível. Se tanto o sistema quanto a vizinhança, os dois voltarem aos seus correspondentes estados iniciais, é reversível. Tá? Não é suficiente só o sistema. Deixa eu voltar aqui, eu já volto aqui para essa. Então, por exemplo, a gente vai discutir a expansão livre ainda com mais detalhe mais adiante. Mas, além de não ter trocas de calor, como essa parede ela não se mexe, né? Como essa parede aqui ela não se mexe, eu só faço esse furo, eu também não tenho nenhum trabalho feito nesse processo. Ou seja, a gente ainda não discutiu a primeira lei da termodinâmica, mas por conservação de energia, que é justamente a primeira lei da termodinâmica, se eu não tenho trocas de energia nem por trabalho, nem por calor, eu não vou mudar a energia desse sistema. A gente vai ver que para um gás ideal, isso implica que a temperatura na expansão livre é constante. Temperatura inicial igual à temperatura final. Bom, mas agora, se eu mostrar para vocês esses dois estados e não disser nada sobre a parede, digo, olha, eu começo com gás com uma certa temperatura, e esse gás ocupa esse volume. E termino com o gás na mesma temperatura, ocupando o dobro do volume.
Não tem como vocês saberem se o processo foi esse aqui de expansão livre, ou se eu coloquei o sistema em contato com um banho, justamente nessa temperatura, e soltei as paredes aqui e fiz uma expansão isotérmica. Tá? Então, se eu deixar o gás empurrar essa parede, ele vai vir até aqui, ele pode chegar aqui no final. Essa expansão isotérmica, ela pode ser feita de maneira reversível ou não. Tá? Se eu deixar o sistema simplesmente empurrar essa parede, se eu quiser depois trazer ela de volta, eu vou ter que fazer energia, gastar energia, fazer trabalho. Então eu posso até levar a parede de volta para o estado inicial, mas o meu estado inicial vai ter sido modificado, porque eu tive que gastar energia para empurrar a parede. Tá? Então esse processo, o sistema foi e voltou para o mesmo estado inicial. Tá? Então eu não posso só olhar para o que acontece com o sistema, eu tenho que olhar o que acontece com o processo. Se eu botar, deixa eu limpar aqui, se eu botar uma mola e empurrar isso aqui, toda a energia que o gás colocou para empurrar essa parede vai ser armazenada como energia potencial elástica da mola, que eu posso botar de volta no sistema e empurrar a parede de volta aqui, e aí eu trago não só a parede, mas a mola também para o mesmo estado inicial. Aí é reversível. Tá? Mas se eu simplesmente empurrar aqui sem armazenar essa energia, se eu agora, para trazer de volta a parede, eu tiver que empurrar, gastar a minha energia, aí passa a ser irreversível. Tá? Então, embora o sistema principal voltou para o estado inicial, a vizinhança pode ou não voltar. É isso que vai dizer se o processo é reversível ou não. Tá? Então, voltando lá para esses dois exemplos aqui. Então, o que a gente estava dizendo é que eu posso ter outros tipos de processos onde não há troca de calor com a vizinhança, né, simplesmente pelo processo ser rápido. Claro que se eu esperar tempo suficiente, esse ar aqui acaba trocando calor com a vizinhança. Mas esse movimento aqui é muito rápido, não dá tempo dessas trocas acontecer. Como o gás é comprimido muito rapidamente, esse processo é um processo adiabático, também vai ser irreversível. Já volto para a pergunta ali, só comentar esse outro exemplo. Isso aqui se chama de pistola de fogo. É um sistema já muito antigo, mas se vocês procurarem na internet vocês conseguem comprar. É um pistão, né? É uma seringa, basicamente é uma seringa. Tá? Aqui tem o êmbolo, e aí vocês empurram com força esse êmbolo aqui. O gás aqui dentro se aquece, porque ele vai sofrer uma compressão adiabática, não dá tempo do calor sair. Vai esquentar muito e aqui embaixo se coloca uma palhinha. Esse aumento de temperatura é suficiente para botar fogo nessa palhinha. Então isso aqui se usa, né, como equipamento de sobrevivência para começar fogo. Tá? Então, é outro exemplo de processo adiabático irreversível. Deixa eu ver, tem mais duas perguntas aqui. Então, depois, não sei se o exemplo do copo com gelo se encaixa nisso também. Depois que o gelo derrete, não adianta retirar o calor dele, que não vai voltar ao que era antes. Então, esse processo da passagem de calor também tudo vai depender de como é feito. Se eu simplesmente colocar vamos pegar pode ser o saquinho com gelo e guaíba, mas podem ser dois objetos, né? Se eu simplesmente, deixa eu desenhar aqui, se eu simplesmente colocar dois objetos que estão a temperaturas diferentes em contato, eles vão trocar calor e vão atingir a mesma temperatura final, e esse processo, dessa maneira, ele é irreversível. Tá? Eu não tenho como espontaneamente colocar dois objetos que estão à mesma temperatura em contato
e espontaneamente calor passar de um para o outro e as temperaturas voltarem a ser o que eram antes. Eu preciso de uma máquina. Tá? Mas nesse processo aqui eu vou gastar mais energia, porque a energia que foi usada aqui foi desperdiçada. Ela simplesmente passou de um para o outro. Como é que eu posso fazer esse processo sem desperdiçar essa energia? Ao invés de deixar passar direto de um para o outro, eu posso colocar uma máquina intermediando, como a mola no outro exemplo. Então, essa máquina, que pode ser uma máquina reversível, tudo isso a gente vai discutir lá na frente, essa máquina vai tirar o calor que precisa do primeiro objeto aqui, até ele chegar na temperatura final que eu quero, e vai jogar essa energia para o 2. Tá? Então, se vai ser reversível ou não esse processo, vai depender do tipo de máquina que eu coloco lá dentro. Ele pode ser ou não reversível. Simplesmente colocar em contato é o pior caso possível, porque é completamente irreversível. Tá? Mas eu tenho como fazer esse processo de maneira reversível. Mas sim, essa discussão é pertinente nessa classificação de reversível ou não, tanto que a gente vai voltar a ela quando discutir exatamente esse processo da passagem de calor e como ele pode ser ou não reversível, né? E como que a gente pode extrair trabalho, né? Então, por exemplo, da mesma maneira que um moinho d'água usa o desnível de água, né? A água cai e faz rodar a roda do moinho, então a gente usa essa diferença de energia potencial gravitacional da água, né? Tá mais para cima e mais embaixo, e consegue fazer funcionar um moinho. Então a gente usa esse desnível para produzir energia útil. A gente pode usar um desnível de temperatura, né, e produzir trabalho. Claro que se eu simplesmente colocar um objeto em contato com outro, eu não vou produzir trabalho nenhum, é o pior caso possível. Mas quando a gente for discutir qual é o melhor caso possível, a gente vai voltar para essa questão de reversível e irreversível. Bom, então a gente discutiu aqui 3 exemplos de processos adiabáticos que são irreversíveis. Existe o processo adiabático que vocês estudaram lá no ensino médio, estudaram na física básica, que é diferente desses. É um processo que não tem troca de calor, mas ele é reversível. Ele, além de ser quase estático. Então, eu tenho esse outro tipo de processo, então eu incluo na lista aqui a característica de ser reversível. Aqueles que eu tinha antes, eles satisfaziam essas características aqui, né? Mas eram irreversíveis. Tá? Bom, como é que eu faço um processo adiabático reversível? Eu posso pegar o meu pistão aqui, por exemplo, né? O gás tá aqui. Eu faço esse pistão ser empurrado pelo gás de forma quase estática. Então, eu vou poder representar esse processo, os estados intermediários aqui, mas ao mesmo tempo eu vou revestir tudo isso aqui por paredes adiabáticas. Então, não tem nenhuma troca de calor do sistema com a vizinhança. Então, eu tenho um processo reversível, quase estático, representável. A cara desse processo, ela é parecida com a cara do processo isotérmico, mas como é o gás que vai gastar sua energia para empurrar o pistão, a temperatura, né, a energia do sistema diminuindo, consequentemente vai diminuir também a temperatura desse sistema. Tudo isso a gente vai voltar a discutir. Tá? Então, o comportamento que eu espero num processo adiabático é, à medida que o volume aumenta, tá? Então à medida que o processo caminha para cá, a temperatura do gás vai diminuir, porque a energia dele diminuiu, e se a temperatura está diminuindo, desculpa, se a temperatura está diminuindo, a pressão também vai diminuir. Então, à medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Então eu espero que a cara do processo adiabático
seja parecida, né, com a cara do processo isotérmico. A gente vai quantificar esses processos e vai ver que eles são parecidos, mas eles não são iguais. Tá? O processo adiabático ele vai estar sempre abaixo, se eles começam no mesmo lugar, ele vai sempre cair mais rápido do que o processo isotérmico, porque no processo isotérmico eu tenho calor. Então eu tenho energia entrando de novo aqui no meu sistema para repor parte da energia que é gasta para empurrar essa tampa. No adiabático não tem. Tá? Então o sistema vai perder mais energia do que no processo isotérmico. No caso, se for um gás ideal aqui, essa discussão se conserva ou não energia vai depender do tipo de gás. Tá? Então, se eu não disser nada, eu estou falando de gás ideal. Então é só para o gás ideal que se a energia se conserva, a temperatura se conserva. Outros tipos de gases a gente vai discutir lá na terceira área, porque a gente precisa de mais coisas. Então aqui é só para dar uma ideia, né? O ponto importante aqui é, existem processos adiabáticos que são reversíveis, que são representáveis aqui, que são quase estáticos. Quando a gente não falar nada, é desses processos que a gente está dizendo. Se eu simplesmente disser, um gás passa por um processo adiabático, se eu não disser, é desse aqui que a gente está falando. Tá? Se for outro tipo de processo adiabático, expansão livre ou outro, eu vou dizer, uma expansão livre, um processo adiabático irreversível. Se for só processo adiabático, a gente está assumindo implicitamente que ele é também reversível. Tá? Bom, o último ponto que eu quero discutir na aula de hoje é agora que a gente tem, né, que a gente já caracterizou e definiu os processos termodinâmicos, a gente quer agora atribuir quantidades a esses processos. Né? A gente quer quantificar esses processos. Então, como eu tinha dito antes, tem duas características que são essenciais aqui na termodinâmica, que a gente associa aos processos, que são trabalho e calor. Tá? A gente já mencionou as duas, mas agora a gente precisa quantificar um pouco isso. Então, o trabalho vai acontecer toda vez que eu tiver a vizinhança fazendo algum tipo de força no sistema, e essa força vai ser feita, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma força que é feita em toda a área do pistão, então significa que, né, eu tenho uma pressão externa agindo sobre o meu sistema, e essa pressão pode modificar o volume. Inversamente, eu poderia ter a pressão interna aqui do gás maior do que a pressão externa. Tá? Então, aqui quando a gente diz pressão externa, a gente está pensando num desbalanço. Então, aqui, né, significa que a pressão externa e a pressão interna são iguais. Se eu aumento a pressão externa, né, então aqui eu tenho a flechinha um pouquinho mais grossa, então ela vai ganhar da pressão interna e vai, com isso, modificar o volume do gás, diminui o volume do gás. Se o desbalanço for ao contrário, se eu de alguma maneira aumentar a pressão interna desse gás, o movimento vai ser ao contrário. Então quem vai ganhar vai ser de baixo para cima, e é o gás agora que levanta a tampa do sistema. Tá? Então eu posso ter compressão se a tampa desce, né, como aqui, mas eu posso ter uma expansão se a tampa subir. Qualquer um desses processos significa que aconteceu uma variação de volume. No estado inicial, a tampa que tinha uma certa altura HI, ela passou agora para um certo HF. Eu tenho um ΔH aqui. Então, essa fatia aqui, né, então aqui está na mesma altura, essa aqui é a fatia de volume que o sistema perdeu. A área aqui dessa tampa, chamada de A, permanece a mesma. Então, se eu pegar o volume desse cilindro aqui, tá? Que vai ser VI vezes HI.
Então, se eu pego, desculpa, se eu pego AI, esse pedacinho que está aqui, ó. Se eu multiplico a área do pistão vezes a altura, eu tenho esse volume. Se eu pego essa área e multiplico por essa altura, HF, eu tenho esse volume. Se eu quiser saber quanto volume foi perdido na compressão, eu faço a diferença desses dois volumes aqui. O ΔV, né? No caso aqui é menos. Eu pego o volume final menos o VI e acho o ΔV. Então, como né, nesses volumes aqui, vamos escrever direitinho aqui. Então, o ΔV, que vai ser o VF menos o VI, vai ser o VF, que é A vezes HF, menos A vezes HI. Tá? Então, isso aqui é o ΔV, é A vezes o ΔH. Tá? Bom, o que eu quero agora é saber qual é o trabalho que foi feito pelo agente externo ao mudar o estado do sistema. O sistema passou desse volume aqui para esse volume aqui e um agente externo colocou uma certa quantidade de energia no sistema. Eu quero quantificar essa energia transferida. Então, atrás dessa pressão tem uma força, tá? E essa força faz um certo deslocamento do meu objeto. Então, se eu quiser saber o trabalho, eu vou lá para a mecânica e o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Como isso aqui é essencialmente um problema unidimensional, todo o movimento acontece, né, na mesma linha, o deslocamento da tampa acontece na mesma linha da aplicação da força, é um problema unidimensional. Tá? Então, eu posso ter no máximo um sinal positivo ou negativo, aquele cosseno de θ lá do trabalho. Então, aqui o deslocamento e o trabalho estão no mesmo sentido, mas não precisaria ser, tá? Mas eu poderia colocar dentro do Dzinho aqui o sentido do movimento. Então, o trabalho, que é o que eu quero, é a força vezes a distância. A pressão, que, na verdade, o trabalho que é feito aqui, desculpa, a força que é feita aqui, ela se espalha, ela é aplicada sobre toda essa área, então é a pressão que é relevante. Força e pressão estão relacionados, né? A pressão é a força dividida pela área onde ela está sendo aplicada, então eu posso substituir esse F que aparece aqui por P vezes A. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu começo aqui com a equação do trabalho que a gente tem lá da mecânica e eu quero escrever o trabalho agora envolvendo as variáveis termodinâmicas. Então eu não quero força, eu quero a pressão. Tá? Então eu substituo esse F por P vezes A e a distância que o pistão andou é a diferença aqui dos ΔH. Tá? Então é o HF menos HI. Então isso aqui é o F e o ΔH é o meu Dzinho. Bom, mas aqui apareceu o A. Vamos limpar um pouco. Eu não quero limpar para. Então, deixa. Bom, aqui apareceu o A vezes o ΔH, que a gente tinha visto há pouco, que é o próprio ΔV. Então fica o P aqui e ao invés do ΔH vezes o A, eu tenho P ΔV. Então essa aqui é a expressão que a gente tem quando o processo é feito de forma a não modificar a pressão aqui dentro. Tá? Então, ou eu dou um jeito de manter constante a pressão aqui, ou o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um passo tão pequenininho que eu não modifico a minha pressão. A pressão antes e depois, a diferença é infinitesimal, ou seja, não muda. Tá? Então, eu posso, essa é a maneira usual de pensar, tá? Eu estou fazendo aqui um processo
a pressão constante, um processo isobárico, mas ele é muito pequenininho. Tá? Pequenininho ou não, eu posso representar esse processo. Né? Só estou dizendo então que o passo aqui no volume é um passo pequeno. Então é como se eu estivesse olhando só um pequeno segmento aqui, um pequeno deslocamento. Então, por quê? Porque nesse processo aqui é que eu sei calcular o trabalho, porque a força é constante. Tá? Então, já que a gente está assumindo que o passo é pequeno, a gente pode até escrever assim, quantidades infinitesimais. Então, onde tinha o W agora tem uma infinitesimal, e onde tinha o ΔV agora também tem uma infinitesimal. Por que essas infinitesimais aqui são diferentes? No próximo slide a gente discute. Tá? Mas, por enquanto, pensem que isso aqui é uma infinitesimal. Tá? Bom, mas como é que eu calculo o trabalho se o meu processo não for a pressão constante? Imaginem um processo não agora pequeno, um processo macroscópico, um processo longo, tá? Onde o volume inicial e o volume final é muito diferente e ainda assim a pressão é mantida constante. Tá? Então, vamos assumir um processo feito a pressão constante, mas não infinitesimal, um processo grande mesmo. Tá? Bom, quando eu calculo o trabalho P vezes o ΔV, P é a altura, ΔV é a base aqui, então o que eu estou calculando é a área desse retângulo. Tá? Então, para um processo que a pressão é constante, eu estou vendo aqui que o trabalho me dá a própria área. Mas o que acontece se eu não tiver um processo isobárico? O que acontece se eu tiver um processo qualquer no meu diagrama PV? Então, como é que a gente calcula o trabalho num processo genérico? Tá? Então, o que eu faço é, se eu tiver uma curva qualquer, eu posso aproximar essa curva por uma sequência, um processo isobárico, pressão constante, um processo a volume constante, um processo a pressão constante, um processo a volume constante, um processo a pressão constante, um processo a volume constante. Tá? E eu calculo o trabalho ao longo desse zigue-zague. Se o zigue-zague for pequenininho, eu vou ter uma medida muito próxima. Tá? Qual é a vantagem? A vantagem é, quando o processo é vertical, eu não tenho trabalho. Porque se o processo é vertical, o volume é constante, o pistão não foi empurrado. Se ele não foi empurrado, a força não fez deslocamento. Se não fez deslocamento, não tem trabalho. Então, em todos os trechos verticais, o trabalho é zero. Só vão contribuir os trechos horizontais. Nos trechos horizontais, vale isso aqui, pressão constante. E se a pressão é constante, a gente acabou de ver como é que se calcula o trabalho. Assim ou assim. Tá? Então, para um processo qualquer, uma linha no meu diagrama PV, que pode ser tão torta quanto eu quiser, basta eu aproximar esse processo por uma sequência de processos a pressão constante, volume constante, pressão constante, volume constante, e somar a contribuição de todos eles. Os verticais não contribuem. Então, o trabalho, no final das contas, vai ser só a contribuição dos trechinhos horizontais. E em cada trechinho horizontal vai ser a pressão daquele passinho vezes a variação de volume daquele passinho. O índice aqui é a soma sobre todos os passinhos. Mas aquele zigue-zague, ele não é uma perfeita representação do meu processo. Ele só vai ser uma perfeita representação se eu fizer infinitos passinhos. E aí, a olho, eu nem vou notar a diferença, né, entre um zigue-zague muito fino da linha que eu tinha antes. Tá? Então, no limite que eu tiver muitos passos nesse meu zigue-zague, eu vou ter o trabalho do processo. Então, no limite onde o número de termos aqui vai para infinito, eu tenho a expressão do meu trabalho. Tá? Então, trabalho vai ser de maneira genérica, eu estou argumentando para um processo qualquer ali no diagrama PV,
o trabalho de um processo qualquer no diagrama PV vai ser a integral da função P, que vai ser, em princípio, uma função do volume, né? A função pode ser qualquer coisa aqui, né? Muda o volume, muda o valor de P. Se eu souber qual é o valor da pressão, eu coloco na integral e faço. Tá? Obviamente, se a pressão é constante, o P sai fora e eu caio de novo nesse termo aqui. Então, tudo coisas que vocês já viram lá na física básica. Então, agora a gente tem uma forma de calcular o trabalho se a gente souber a informação sobre o processo, ou seja, se eu souber o caminho que foi feito aqui no diagrama PV. Mas por que usar uma letra especial aqui? Tá? Porque o trabalho, assim como o calor, essa diferencial não é uma diferencial normal. Então, quando a gente está fazendo essa integral, essa passagem aqui, tá? Cada pedacinho aqui é um pequeno, né? Cada pedacinho aqui é um pequeno ΔW. Então essa soma que a gente está fazendo é uma soma, é uma integral sobre os ΔW ao longo do caminho, desde o estado inicial até o estado final. É isso que está sendo dito aqui. Tá? Então isso aqui está certo. O trabalho vai ser a soma dos pequenos trabalhos acumulados ao longo do processo. O que eu não posso dizer? Se isso aqui fosse uma diferencial normal, e para uma diferencial normal a gente está reservando o Dzinho, a integral de dx é x. Se a integral é definida entre o estado inicial e final, vai ser xf menos xi. Bom, se é dw, dx, dy, não importa. Tá? Se fosse uma diferencial normal, eu escreveria xf ou wf menos xi ou wi. Tá? Porque eu não posso fazer isso é que eu uso uma letra diferente. Então esse delta aqui, uma das funções dele é me lembrar que essa diferencial ela não é uma diferencial comum. Ela não é integrável, porque se fosse, eu poderia escrever assim. E o que significa isso? Significa que o trabalho no processo é o trabalho no estado final menos o trabalho no estado inicial. Mas o trabalho não é uma característica do estado, não faz nenhum sentido falar o trabalho do estado final. Se eu pegar um estado de equilíbrio, né, o estado inicial do meu problema, eu não sei o que vai acontecer com ele. Não sei quanto trabalho vai ser ganho ou perdido no processo que ele vai fazer. Ele não fez processo nenhum ainda, ele está lá em equilíbrio parado. Não posso dizer o trabalho dele. Quanto trabalho vai render o processo vai depender do processo que eu escolhi submeter o meu sistema. Né? Eu posso sair do mesmo estado inicial e terminar no mesmo estado final por caminhos diferentes, como a gente vê aqui na figura. Em cada um desses caminhos eu tenho áreas diferentes, ou seja, eu tenho trabalhos diferentes. Mas o estado inicial e o final são os mesmos. Se eu pudesse escrever isso, o significado é que o trabalho feito num processo só depende de quem é o estado final e de quem é o estado inicial, e não do caminho. Quando eu digo que isso aqui não pode ser escrito, o que eu estou dizendo é isso. O trabalho ele não é uma função do ponto de partida e do ponto de chegada do processo. Ele é uma característica do caminho, do processo. Trabalho e calor são características dos processos. Só posso dizer qual é o trabalho e qual é o calor se eu souber quem é o processo. Tá? Então, por que eu não posso fazer essa integral? Quer dizer, eu posso fazer essa integral. Né? Eu posso passar daqui para cá. Eu faço a integral e acho o trabalho acumulado nesse processo ou nesse processo. Para cada um dos processos vai me dar um valor diferente do W. Essa integral eu posso fazer, mas eu preciso saber qual é o caminho, qual é o processo. A integral que eu não posso fazer é essa aqui e dizer, então, que o trabalho é só função dos extremos do processo. Tá? Então, para não esquecer disso, a gente usa uma letra diferente.
Essa diferencial, quando ela é uma diferencial comum, a gente chama de diferencial exata, quando não é, a gente chama de diferencial inexata. Tá? A gente volta a isso, a gente vai manipular isso, vai trabalhar com isso na segunda área. O segundo comentário importante aqui sobre o trabalho é a convenção de sinal. A convenção de sinal também não é unanimidade na literatura. Vocês vão ter trabalho escrito como eu botei aqui, e vocês vão ter, às vezes, trabalho definido com um sinal de menos nessa integral. Então, depende do livro, vocês vão ver. A nossa notação e convenção é essa aqui. Trabalho vai ser positivo quando for feito pelo sistema. Trabalho vai ser negativo quando ele for feito no sistema. Tá? Então, se eu tenho aqui um gás se expandindo, é o gás que está levantando a tampa do pistão. É o gás que está fazendo a força, é o gás que está fazendo o trabalho. Então, nesse caso aqui, para a nossa convenção de sinal, a gente diz trabalho positivo. Nesse caso aqui, o gás está sendo comprimido, o volume dele está diminuindo. Então, aqui o trabalho é negativo porque a força é externa. Deixa eu ver a pergunta do Vitor aqui. Na física básica, eu nunca entendi como a pressão não muda quando mexe o êmbolo. Então, na verdade, isso vem junto com a característica do processo ser quase estático. A gente precisa, né, de um pequeno desbalanço nas pressões para o êmbolo aqui se deslocar. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que tem uma pilha, né? Imagine que vocês botam uma pilha de areia aqui em cima do êmbolo. Tá? Então, quando a gente modifica a pressão, significa, por exemplo, pegar 1 grão aqui e retirar. Isso vai criar uma diferença de pressão, mas essa diferença de pressão ela é infinitesimal. Tá? Vai fazer com que o êmbolo desça um pouquinho, mas quando ele desce um pouquinho, pode aumentar a temperatura do gás lá dentro, e esse aumento da pressão pode fazer a pressão voltar ao valor que era antes e assim por diante. Tá? Então, a gente tem como compensar esses aumentos aqui com as outras trocas, né? Então, ou dando calor ou tirando calor. Então, a pressão pode se manter constante também aqui dentro, porque a gente tem outra quantidade que pode ser colocada ou tirada, que é o calor. Tá? Então, por exemplo, outro exemplo é o seguinte: imagina o êmbolo, tá? E ele tem aqui ele tem um certo peso. Ou ele não tem peso e é a pressão atmosférica, tanto faz. Tá? Então, qual é a pressão aqui dentro? A pressão aqui dentro é exatamente a pressão feita por esse peso. Se eu botar ou tirar calor aqui no sistema, eu não vou mudar esse peso. Tá? Então, nesse processo aqui, imaginei, eu dou calor. Eu dei calor, eu aumento a pressão aqui dentro. Aí o êmbolo, a pressão de baixo aqui é maior, ele vai subir. Mas aí, quando o sistema está se expandindo, vai baixar a temperatura. Então, até onde vai subir? Bom, vai subir até as pressões se igualarem de novo. Se eu fizer isso dando uma quantidade infinitesimal de calor, o êmbolo vai subir uma altura infinitesimal. Tá? Então, eu vou ter um processo quase estático, onde a subida vai ser feita muito lentamente, e em cada passo a pressão vai ser sempre a mesma, porque quem vai regular a pressão em cada um desses estados de equilíbrio pelos quais o sistema vai passando é o peso do êmbolo, e o peso do êmbolo não muda. Então esse é um processo feito a pressão constante. Então, na verdade, ocorreriam trocas, não é que a gente desconsidere, tá? Tem como fazer essas trocas de tal modo
que entre o... Então, o que pode acontecer? Tu tem um processo quase estático, que leva o êmbolo daqui até aqui. Tá? Aqui eu tenho uma pressão, e aqui eu tenho a mesma pressão. Pode ser que aqui no processo a pressão aumentou um pouquinho, mas depois ela diminuiu, porque voltou a ser o que era antes. Tá? Então, como para nós o que importa é a sequência de estados de equilíbrio, se esses estados de equilíbrio são muito pertinho um do outro, o que eu desconsidero é a dinâmica entre esses dois pontos. Tá? Nessa dinâmica pode ter acontecido um aumento infinitesimal da pressão e uma diminuição infinitesimal. Ou seja, na prática, como é infinitesimal essa variação, é como se não tivesse. Né? Eu posso ter a pressão aumentando ou diminuindo uma quantidade infinitesimal, mas essa pressão é constante. Então essa é uma das coisas importantes para ter um processo quase estático. Tá? Então, como essa variação no processo é desprezível, a gente só olha os estados nas duas pontas. Só que esses estados estão tão juntos que eles estão colados aqui no meu diagrama. Então, é como se o processo fosse todo ele feito mesmo na pressão constante. Porque a variação na pressão é sempre uma variação infinitesimal. Né? E aí, nesse caso, assim, a gente pode desconsiderar, mas desconsidera não porque simplesmente decidiu desconsiderar, porque ela é infinitesimal, ela é desprezível. Tá? Desprezível no sentido que ela é muito pequena, não no sentido um político é uma pessoa desprezível. Tá? Então tá. Então essa é a nossa convenção de sinal. O trabalho feito pelo sistema é um trabalho positivo, o trabalho feito no sistema é negativo. Isso vai aparecer também quando a gente discutir nas próximas aulas a primeira lei da termodinâmica. Então a maneira mais fácil de ver qual é a convenção de sinal que um livro usa é como escreve a primeira lei da termodinâmica. Para nós, a primeira lei, só estou escrevendo, a gente vai discutir o que é, vai ser Q menos W. A nossa convenção de sinal implica nesse menos. Vão ter outros livros que vão botar mais aqui. Então, se vocês olharem, né, qual é a convenção de sinal desse livro, procurem a primeira lei. Se aparecer assim, é o contrário do que a gente está usando. Se aparecer um menos, é a mesma convenção que a gente está usando. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. E um terceiro comentário é que é possível que o ponto final do nosso processo seja o próprio ponto inicial. O processo termina onde ele começou. Quando isso acontece, ele é um processo cíclico, né? Então, aquela integral que a gente faz lá para calcular o trabalho, como ela se fecha sobre si mesma, a gente usa essa notação aqui para dizer que é uma integral fechada. Só significa que é um ciclo, tá? Não se preocupem que o cálculo é a mesma coisa. Como é que a gente faz o cálculo? Bom, a gente faz o cálculo, então aqui não seria o F, né? Porque o F está no... Aqui, vamos chamar aqui então ponto 1 e ponto 2. O ponto 2 é um ponto intermediário. Eu vou do 1 para o 2 e depois eu vou do 2 para o 1. Então, eu calculo o trabalho para ir do 1 até o 2. Isso vai me dar toda essa área. A integral, quando ela é feita da esquerda para a direita, ela é positiva, de acordo com a nossa convenção de sinais. Mas quando eu vou agora fechar o ciclo, quando eu venho para cá, eu vou obter essa área aqui. Só que a integral feita daqui para cá, ela é negativa. Então, na ida, eu somo essa parte aqui de baixo, mas na volta eu somo com o sinal trocado. Então, desaparece essa área e só sobra a área dentro do ciclo. Então, essa integral fechada, o significado dela é a área dentro do ciclo. Então, eu vou ter processos que vão ter áreas maiores, processos que vão ter áreas menores. Eu posso controlar o trabalho feito no processo, né, como dá para ver aqui,
usando os mesmos extremos, mas com a escolha do caminho. Eu teria um exemplo para fazer, tá? Mas eu vou deixar para fazer esse exemplo no início da próxima aula. Daí a gente revisa rapidinho o conceito de trabalho.